Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Nájila, trago conteúdos relacionados ao vestibular. E hoje eu trouxe uma temática muito importante para você vestibulando. A gente vai falar sobre saúde mental e vestibulares. Para isso eu trouxe dois especialistas na área, dois médicos psiquiatras, o André e a Maitê, que vão discutir um pouco sobre esse assunto. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, Nájila. Muito obrigado pelo convite. Então vamos começar com algumas perguntas. Maitê, você recebe muitos adolescentes no seu consultório que estão passando por essa fase de vestibular. E quais os principais transtornos que são abordados? Quais são as principais reclamações que eles têm sobre esse assunto de vestibular? Olha, Nájila, acho que o principal ponto que traz o adolescente para o consultório é a ansiedade. A gente sabe que em torno de 30% dos adolescentes vão ser diagnosticados com um transtorno mental, mas o diagnóstico de ansiedade generalizada na fase do pré-vestibular chega a 40%, sendo que as meninas são mais afetadas aí do que os meninos. Então, o que eu mais recebo nessa época, que associa com o vestibular, é o transtorno de ansiedade generalizado, que é essa exacerbação dos sintomas ansiosos que seriam normais para a época. Outros diagnósticos importantes nessa fase é a depressão, que ela e a ansiedade elas vêm muito ligadas, mas a depressão vem mais assim numa apatia, uma desesperança em relação a esse futuro, O TDAH também é um diagnóstico importante porque o adolescente começa a estudar para o cursinho, para o vestibular e percebe que talvez tenha alguma disfunção aí da atenção. Então é uma época que eles procuram por causa disso. Perfeito. Então esses temas a gente escuta bastante, falar de ansiedade, depressão, TDAH. E André, você conseguiria explicar pra gente mais tecnicamente como é que funcionaria o cérebro, por exemplo, da pessoa ansiosa, da pessoa que tem depressão e da pessoa que tem TDAH? Falando mais biologicamente como é que funciona? Vamos lá então. Primeiro eu gosto de dizer que o cérebro é uma máquina elétrica e química, então existe um padrão de funcionamento normal e vamos pensar que os transtornos mentais eles são alterações biológicas, químicas desse padrão de funcionamento normal. Então vamos falar um pouquinho de cada um. Sobre a ansiedade, a gente pode falar um pouco da amígdala, que é uma parte do cérebro responsável pelas emoções, pelo medo, como a Maitê trouxe antes. A ansiedade é o medo do futuro, é você estar receoso com o que irá acontecer. E a amígdala é a parte do cérebro responsável por essa emoção negativa. Por outro lado, a gente tem o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável por controlar esse medo. Ele te dá uma razão, ele te explica o porquê você controla esse medo que seria irracional. Junto com isso, a gente também pode pensar no eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que é responsável pela liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso acaba levando a alterações de sono, a própria ansiedade em si, alterações de apetite, enfim, os sintomas que a pessoa que está ansiosa costuma sentir. Na ansiedade, a gente também tem que levar em consideração que existe uma hiperativação cerebral, que deixa você num estado de alerta. Então, é como se você estivesse com o cérebro excessivamente ativado. A depressão, já puxando essa ideia da ativação da ansiedade, ela está mais associada com uma hipoatividade do teu cérebro. Então você espera que a pessoa esteja mais lentificada, desanimada, desmotivada. O teu córtex pré-frontal está desativado, enquanto você tem associado a isso também uma ativação da amígdala. Os sentimentos negativos, o medo, a desesperança também vem associado a essa parte muito importante. Na depressão, a gente também tem uma hipoativação do hipocampo, então a gente considera que o hipocampo é a parte do cérebro responsável pela formação das memórias. A gente tem, claro, pesquisas de longo prazo, não estamos falando de depressão aguda, mas depressão crônica, que demonstra uma diminuição do volume do hipocampo. Levando isso para um quadro agudo, a gente consegue entender o porquê que na depressão as pessoas têm uma piora da memória. Então você pode estudar, se dedicar. A ansiedade atrapalha a tua atenção, a depressão diminui a tua atenção e a tua memória também fica prejudicada. Além dessas três estruturas que eu citei, a gente também pode considerar o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, em que ele está diminuído. Mas para que serve o BDNF? Ele é responsável por fazer novas ligações no seu cérebro. Então, no conjunto da depressão, você acaba tendo uma diminuição de energia, uma dificuldade de memória e uma dificuldade de fazer novas ligações, que é exatamente o que o estudante pré-vestibular precisa para conseguir estudar e, claro,
futuramente ser aprovado no seu curso. Bom, no TDAH, a gente está falando mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, como o nome já sugere, a pessoa tem uma dificuldade em manter o foco naquela área, naquele objetivo. Isso se representa muito na parte que a gente chama de sistema de recompensa, o sistema límbico. A pessoa tem uma desregulação de noradrenalina e dopamina e acaba dificultando a busca por uma recompensa de longo prazo, e com isso diminui a capacidade de foco e atenção. Com essa questão da diminuição do foco e atenção, a gente tem um controle inibitório, que, como eu citei anteriormente, é o córtex pré-frontal, que é a parte racional do seu cérebro. Então, quem tem TDAH tem uma dificuldade do controle inibitório, uma dificuldade de entender que essa fonte de prazer imediato deve ser colocada para depois e vou focar no que eu preciso, no que eu devo fazer, que é a questão da atenção. Claro, a gente está falando de uma questão, então, de desatenção, de controle de impulso. Isso pode, sim, levar a um quadro ansioso, um quadro depressivo. Então, a gente tem que considerar que esses transtornos eles podem ou não vir associados. Excelente explicação, acho que é bem importante a gente entender como que funciona, né? Muita gente fala que tem ansiedade, depressão, mas não sabe o porquê, o que é de fato, né? Como é que funciona ali no cérebro. E André, esses transtornos, quais que seriam as causas? As causas seriam genéticas ou ambientais, digamos assim? Bom, a gente sabe que existe uma influência importante da questão genética, então familiares em que existe o quadro depressivo, existe o quadro ansioso, tem sim uma influência, mas eu vejo principalmente a depressão e a ansiedade como algo mais ambiental, como uma experiência de vida. É muito comum a pessoa vir, vamos falar assim, da situação em que a gente está falando de vestibular. É um momento de muito estresse, é um momento de muita cobrança, então por vezes a pessoa nunca teve esse quadro ao longo da vida e nesse momento pode vir a abrir. Mas a gente sabe muito bem que quando há um histórico na família, as chances disso acontecer são aumentadas. TDAH, por outro lado, a gente já começa a entrar numa coisa um pouco mais polêmica, mas sim, tem uma questão genética muito importante envolvida. A gente sabe que esses genes, o risco é aumentado para quem tem familiar que possui o diagnóstico, porém hoje se discute muito sobre a questão do neurodesenvolvimento, da exposição à tela, exposição a prazeres imediatos. Então, houve uma mudança, querendo ou não, na sociedade, nas pessoas, ao longo do tempo, em que cada vez nós somos expostos a prazeres mais rápidos, a uma diminuição da capacidade de esperar, e isso provavelmente acaba influenciando a nossa capacidade de foco e atenção. Hoje em dia, a gente escuta falar muito sobre que quase todo mundo está com TDAH. Será que a gente não tem uma banalização também do diagnóstico, um super diagnóstico? Então, como que vocês diagnosticam se a pessoa tem realmente TDAH ou não? Então, como o André explicou dos nossos circuitos cerebrais, acaba que muitos dos transtornos eles se sobrepõem, porque eles vão ter sintomas parecidos. Então, na hora que a gente vai fazer o diagnóstico com o paciente, a gente tem que conseguir separar o que é, por exemplo, um sintoma de desatenção pelo excesso de ansiedade e o que seria, né, um transtorno do déficit de atenção. E o que é o principal nisso? Entender que o TDAH vem como um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente vai começar a observar os primeiros sintomas de TDAH na criança em torno dos 6 anos de idade, às vezes até antes, já é perceptível. Então, o adolescente que chega com essa queixa de falta de atenção, não está conseguindo estudar para o vestibular, a gente vai entender essa queixa e pegar o histórico dele para ver como é que foi o desenvolvimento, né? A desatenção começou agora que foi estudar para o vestibular, mas quando criança tinha um desenvolvimento super bom, não tinha dificuldade, era uma criança calma, que sempre foi bem na escola. Então a gente vai ter que entender esse histórico de como chegaram esses sintomas ali na fase da adolescência. Então não analisar somente ali a etapa ou ano de vestibular, mas tudo que veio antes, né, até chegar ali. Isso, com certeza. Perfeito. E eu acho que uma coisa que atrapalha muito, né, acho não, tenho certeza, são as redes sociais hoje em dia. Como que você aborda esse tema? Olha, eu vejo duas influências bem grandes
das redes sociais. Uma é uma onda de influencers postando assim uma rotina exaustiva de treinos e de estudos em que gera uma comparação bastante injusta entre os adolescentes, né, de tentar se comparar às vezes com um influencer que corre 5 km por dia, estuda 8 horas e aí gera essa insegurança. Uma realidade que não é dele. Muitas vezes não é nem do influencer. Muitas vezes é apenas uma imagem, uma ideia que não é realmente o que acontece na vida real. E aí, o que acontece? As pessoas, a gente tá sempre buscando conexões, né? Tentando se encontrar no mundo. Aí vem a outra vertente das pessoas comentando assim: eu fui diagnosticado com TDAH e eu tenho esses sintomas aqui. Aí às vezes tem uma dancinha, né, da pessoa apontando os sintomas e o adolescente olha e fala: nossa, eu também tenho dificuldade com o horário, eu também tô com um sono desregulado, eu me atraso para as coisas. Então se identifica com muitos dos sintomas e acaba se autodiagnosticando com isso. E aí vem a tal da banalização, né, de diagnóstico. Isso, com certeza. Uma coisa que eu acho interessante é que muitos desses sintomas que a Maite trouxe, eles, se você investigar bem, você vai perceber que é de um quadro ansioso ou depressivo. Procrastinação, piora do sono, dificuldade de atenção por si só, ela pode vir de um quadro ansioso ou um quadro depressivo. Mas TDAH está na moda, vamos dizer assim. Então, é necessário sim fazer uma investigação bem precisa para entender o histórico e, claro, entender se esses sintomas de desatenção, falta de memória não são do quadro de humor, que seria anterior ao quadro de TDAH, anterior ao quadro de desatenção em si. Perfeito. Bom, e como que a gente pode tentar diferenciar esses sintomas, que podem ser alguns sintomas normais nessa época de vestibular, com algum problema de saúde mental mais sério? Bom, a gente precisa entender que o vestibular é realmente uma fase estressante, né? E que para o estresse, o cérebro tem um jeito de se programar para ele. A gente precisa se programar, né? Então a ansiedade, ela surge como uma emoção natural. A gente precisa dela para importante para alcançar o objetivo, Exato, para ter um cronograma de estudos, para saber quando que é a prova, para se inscrever. A gente precisa da ansiedade para isso, né? Agora, a ansiedade passa a ser diagnosticada daí como um transtorno de ansiedade quando ela passa a ter sinais e sintomas que impactam diretamente a qualidade de vida, né? Não só do estudo, mas muito assim, de como aquela pessoa se relaciona com o mundo, de como ela se relaciona com ela mesma. Quando a gente percebe que tem um prejuízo nisso, aí é um sinal de que precisa ser tratado. E essa hora, é melhor eu procurar primeiro um psicólogo ou um psiquiatra? Eu acho que o importante é buscar ajuda. Independente se for um psiquiatra, se for um psicólogo, você percebendo que tem alguma coisa que está te incomodando, que você reconhece que aquilo não é o seu padrão, não é o seu normal, busque ajuda. Quando ir num psiquiatra ou num psicólogo, vai variar de cada quadro. Eu diria que o psiquiatra, não é que necessariamente ele irá te prescrever medicamento, mas existe essa possibilidade de prescrição de medicamento. Assim como uma questão de diagnóstico, você espera que seja feito pelo médico psiquiatra. O psicólogo, ele vai te ajudar com ferramentas para lidar com o seu sofrimento, com os seus medos, suas angústias, vai te ajudar com dicas comportamentais de como que pode melhorar seu sono, como melhorar sua rotina de estudos. Mas se em algum momento você perceber que todas essas mudanças comportamentais, todas essas dicas que o psicólogo te deu não estão sendo suficientes, aí sim é de se pensar em poder iniciar um medicamento junto. Mas lembrando que iniciar um medicamento não é sinônimo de interromper as atividades, interromper as mudanças comportamentais. Elas devem andar juntas em equilíbrio. Perfeito. Eu acredito que o ideal é procurar um bom profissional. Tanto um psiquiatra como um psicólogo, eles vão saber te encaminhar um para o outro conforme a necessidade. Então concordo com o André que o importante é pedir ajuda. E vocês acham que ainda existe um preconceito relacionado a essa busca de ajuda profissional? Eu acredito que ainda existe um preconceito em relação a buscar essa ajuda, mas é algo que tem diminuído com o passar das gerações. Eu acredito que
as pessoas que hoje estão fazendo vestibular, então em torno de 16, 17, 20 anos, já nasceu em uma era, um tempo de tecnologia, de redes sociais, então você já é exposto constantemente a essa ideia que o transtorno mental existe, que o sofrimento psíquico é real, que não é algo que você só precisa trabalhar, sentar a bunda e estudar e que está tudo resolvido. Mas ainda há sim uma questão de medo de diagnóstico, medo de buscar ajuda, um preconceito que a gente percebe principalmente das gerações anteriores. Então, é claro que um adolescente de 16, 17, 18 anos, ele depende dos adultos, depende dos pais, depende de alguém responsável que, até mesmo para buscar ajuda profissional, ele precisa que alguém auxilie nisso, nesse processo. Então, existe um preconceito, eu acho que ele é presente, mas ele vem diminuindo, né? Ele vem melhorando a situação hoje. Perfeito. Bom, e o que a gente pode tentar dar de dica para os vestibulandos para tentar amenizar este estresse, os sintomas que eles apresentam nesse período tão conturbado? Eu acho que o estresse vem muito do o quanto aquilo representa, né? O como passar no vestibular parece o único objetivo ou a única função, né, que a pessoa tem durante aquele ano. E o que ameniza o estresse, então, é deixar justamente que a vida não se torne só isso. Não reduzir toda a sua experiência, Suas atividades em torno disso. Isso. Então, manter contato com amigos e familiares, manter uma atividade física é fundamental. Muito importante. Né? Alimentação também. A alimentação, a espiritualidade, tudo que você conseguir manter de pilares de sustentação na sua vida, pensando que não passar no vestibular não vai ser o fim do mundo. Todo mundo acha, a gente achava também, não é? A gente achava com certeza. Eu achava que eu ia morrer se não passasse. Existe vida após o vestibular. Existe muita E vida. antes do vestibular também. Sim. E até acaba ajudando a pessoa a se concentrar, se o foco não for tão grande numa coisa só. Então, buscar emoções positivas de outros lugares também diminui bastante o estresse dessa fase. Perfeito. Muito boas dicas, acho que é super válido. Então, além de você adquirir conhecimento ali para a sua prova, aprender a ser emocionalmente inteligente, né? Isso acho que vale para todo mundo. Então, como que a gente pode construir essa inteligência emocional? Bom, Táchila, eu acredito que melhorar a inteligência emocional depende da experiência em si. Quando você se expõe a primeira vez a uma situação em que ela é desconhecida, ela é inusitada, não tem como você enfrentá-la sem estar ansioso, sem estar preocupado com o que vai acontecer. E no decorrer desse processo, o estudante, o vestibulando, ele vai acabar se frustrando. Claro que inicialmente são frustrações pequenas, como não conseguir acompanhar a rotina de estudo, não conseguir, por vezes, fazer todo aquele horário que você havia planejado, não ir tão bem num simulado, talvez, em que você esperava uma nota mais alta. E, claro, numa situação do final de ano, de toda a dedicação, você acabar não sendo aprovado. A ideia é que a frustração acaba levando você a se tornar mais resiliente. Você aprende a lidar com aquilo, entende que não é o fim do mundo, e com isso você acaba criando ferramentas e o que você trouxe, que é a inteligência emocional. Você aprende a lidar com o medo, com a frustração, e isso só vai vir com o tempo, só com a experiência. Outra coisa que eu acho que é importante salientar quanto à inteligência emocional é entender que biologicamente o nosso cérebro ainda está em desenvolvimento. A gente acredita que até os 21, 22 anos ainda estão se formando muito do nosso controle inibitório, né? Então, tem coisas que você vai errar nessa fase antes disso e que você nem teria como ter feito diferente porque você não tinha nem a ferramenta cerebral necessária para tomar outra decisão. Então, vem também assim do aceitar os erros, aprender com eles, mas ter um auto-perdão quando as coisas não saírem como esperado. Perfeito, excelente. Bom, adorei nossa conversa. Acho que vocês trouxeram insights muito importantes. Eu aprendi, com certeza muita gente aprendeu bastante com vocês hoje. Quero agradecer a presença de vocês. Eu esqueci de falar antes, mas eu e o André, nós estudamos no colégio juntos, nós passamos
por esta fase do vestibular juntos. E agora, muitos anos depois, a gente consegue olhar com outra perspectiva para aquela época. Então, com certeza, com o passar dos anos, vocês vão olhar para esse momento com outros olhos. Então, muito obrigada, André e Maitê, pela presença de vocês. E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os vestibulandos que estão aí preocupados, que estão ansiosos com algum transtorno. O que vocês aconselhariam? Bom, busquem ajuda, qualquer sentimento exagerado, algo que esteja colocando vocês muito para baixo, vocês sintam assim que algo não está certo, procurem ajuda. Eu diria que está tudo bem errar, mas o importante é tentar. Não desista do que você realmente busca, do seu desejo, corre atrás que vai valer a pena. Muito bem, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Não deixa de se inscrever no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Até mais!